E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa videoaula de português, o nosso projeto Português Digital, dando continuidade ao nosso assunto do estudo da crase, a nossa parte 7. Continue acessando aqui as nossas videoaulas, inscrevam-se em nosso canal na Via Andrade, pois, uma vez inscritos, a cada videoaula que é lançada aqui no YouTube, vocês são informados automaticamente por e-mail. Nossas aulas são ministradas passo a passo, todo o assunto é dado integralmente a todos aqueles que acessam aqui o nosso canal. Cliquem em gostei caso aprovem esse nosso projeto. Vamos hoje continuar com o nosso estudo da crase, conforme dito anteriormente, os nossos casos especiais. Qual o primeiro deles? Com a palavra casa, no sentido de lar, habitação, há duas construções. Então, vamos estudar a crase relacionada à palavra casa. Vamos ver então? São duas construções, duas considerações a fazer. A primeira delas é se a palavra casa não vier determinada. Aí não ocorrerá a crase. E a segunda situação, ao contrário da primeira, se a palavra casa vier determinada, aí ocorrerá a crase. Vamos aos exemplos. Aí está o nosso primeiro exemplo. Volte a casa. Casa simplesmente aqui não se determina, diz apenas que se trata de uma casa. Não diz que casa, a casa de quem é esta casa. Então, quando a palavra casa não vier determinada, não ocorrerá a crase com este a que antecede esta palavra casa. Outro exemplo. Após o trabalho, todos voltam a casa. Também não tem crase, porque a palavra casa aqui não está determinada. Após o filme, voltarei depressa a casa. Também o mesmo raciocínio, a palavra casa não é craseado, o a que a antecede, porque esta palavra não vem determinada. Outro exemplo. Ele sempre regressa a casa antes das 18 horas. A palavra casa aqui também não está determinada, não diz de que se trata, de quem é esta casa ou como é esta casa. Portanto, o a que a antecede não é craseado. E se a palavra casa vier determinada? Aí sim ocorrerá crase. Aí está. Volte à casa dos amigos. A palavra casa aqui está determinada como a casa dos amigos. Aí sim o a é craseado. Outro exemplo. Após o filme, voltarei depressa à casa de meus pais. Também a casa aqui está sendo determinada, denominada como a casa dos meus pais. E neste caso, o a é craseado. Observe que estes exemplos são praticamente os mesmos exemplos anteriores, apenas a palavra casa fica determinada, enquanto no exemplo, no caso anterior, volte a casa, a palavra casa não está determinada, eu também usei este mesmo exemplo para determinar a palavra casa. E, neste caso, é craseado. A mesma situação se deu com o segundo exemplo. O crime fora uma grave ofensa à Casa de Bragança. Então, aí está, casa também denominada, determinada e, portanto, o seu A vem craseado. Jamais irei à casa dos horrores. Também, casa está determinado e, portanto, o a que a antecede é craseado. Aquilo ali era a casa da maldade. Também o mesmo raciocínio, casa está determinada e, portanto, exige-se a crase. Neste final de semana, irei à casa de meus avós, à casa de meus pais, à casa de minha família.
Tudo isso é determinado. Por este motivo, o A é craseado. Portanto, meus amigos, nunca esqueçam a distinção da crase quando vier antes da palavra casa. Então, as duas situações fica a partir de agora fácil de resolver quando vocês se defrontarem com uma questão neste nível de assunto. Finalmente, o último exemplo. Comprei a casa do camponês, todo o material para a colheita está aqui. A casa do camponês determinada e, portanto, o seu A é craseado. Poderia ser: comprei a casa do agricultor, todo o material para a colheita. Comprei a casa do fornecedor, do agricultor, do apicultor, do empresário, qualquer coisa, desde que a palavra casa venha determinada, aí sim exige-se a crase. Continuando com o estudo da crase, os nossos casos especiais, vamos ver então a palavra terra. Temos também, a exemplo da palavra casa, duas considerações a fazer. A primeira delas: a palavra terra, no sentido de chão firme, em oposição a mar e a bordo, não aceita o artigo. Consequentemente, não ocorre crase. Veremos os exemplos. Voltamos à terra. Aí está, em oposição a mar. É como se estivesse a bordo e voltasse à terra. Então, neste caso, a terra aqui é em oposição a bordo, a mar. Então, voltamos à terra. Não tem crase quando a palavra terra tem sentido de chão firme, em oposição a mar e a bordo. Não aceita o artigo. Consequentemente, não ocorre crase. Outro exemplo. Depois da viagem, os marinheiros desceram à terra. Mesmo raciocínio, mesmo entendimento. A palavra terra está em oposição a chão firme, em oposição a mar e a bordo. Né? Então, depois da viagem, os marinheiros desceram à terra. Finda a viagem, todos os passageiros desceram à terra. Mesmo raciocínio do exemplo anterior. Já desceram à terra os astronautas. Aqui a palavra astronautas, houve um pequeno erro, mas não muda a nossa ideia, o nosso estudo. Já desceram à terra os astronautas. Então, a palavra terra aqui está em oposição a mar e a bordo. Não aceita artigo, está no sentido de chão firme quando se refere à terra. Chegaram à terra e já estão salvos. Mesmo raciocínio. A terra, neste caso, se posiciona em significado de chão firme, em oposição a mar e a bordo. E se a palavra terra vier em outro sentido, no sentido de lugar, região, planeta, chão, aí aceita artigo. E se houver a preposição a, logicamente vai ocorrer a crase. Vamos aos exemplos? Juntou dinheiro e voltou à terra de seus antepassados. Então, a palavra terra aqui se refere a quê? A lugar, a região, a terra de seus antepassados. Consequentemente, o a que antecede a palavra terra, ele é craseado. Muitos se referem à Terra como o único planeta habitado. Aí, Terra está no sentido de planeta. Vai aqui uma dica. Sempre que Terra vir com T maiúsculo, subtende-se que é planeta, pois o planeta Terra é nome próprio, né? Nome de planeta, então ele é maiúsculo. E sendo maiúsculo, o sentido é de planeta, consequentemente caberá crase. Muitos se referem à Terra como o único planeta habitado. Lancem a semente à terra. Terra aqui está no sentido de chão. Então,
lancem a semente à terra, craseado, portanto. No próximo mês, farei uma viagem à terra de meus pais. Aí está, a terra de meus pais, região que morou meus pais. Então, terra semelhante àquele caso de casa, a casa de meus pais. Então, cabe crase, aqui vem definido a palavra terra, portanto, caberá uma crase, que é o nosso raciocínio correto. Os astronautas enviaram várias mensagens à Terra. Está aqui, novamente, Terra, com T maiúsculo, que subtende-se planeta. Logo, o A que o antecede é craseado. Finalmente, as chuvas regulares fazem muito bem à terra. Terra aqui está no sentido de chão. No sentido de chão, consequentemente, o A que antecede esta palavra terra, ele será craseado. E assim terminamos a nossa parte 7. Vamos dar continuidade com o nosso estudo da crase, a nossa parte 8. Para tanto, para assistir à nossa parte 8, você clica aqui neste retângulo que o YouTube te levará diretamente à nossa aula 8, que vai ser a continuidade do estudo da crase desses casos especiais. Até lá, a gente se vê então.